Usar a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis, capítulo número 2, verso de número 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e todas as aves do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que o Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes a todo gado e as aves do céu, a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, serão ambos uma carne, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Diga glória a Deus. Troca de Deus. Diga glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Eu quero falar hoje sobre família. Faz tempo que eu não ministro especificamente sobre família. Obviamente que nós levaríamos uma semana para tratarmos todos os assuntos sobre família. Mas eu gostaria de usar um texto da Palavra de Deus e trazer que eu acredito, na minha visão, que a gente vai envolver praticamente todos os assuntos. Ficou claro que família é uma instituição divina. Ficou claro que Deus instituiu a família. Ficou claro com esse texto que lemos qual é o modelo original de família. Deus não criou a mulher só para encher a terra de filhos. Aliás, Deus nem precisaria disso. Se Deus quisesse fazer de uma outra maneira, que nascessem bebês, Ele faria. Ele criou a mulher para ser companheira do homem. Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, a igreja sabe disso. Mas ele era o único que não tinha uma companheira. E Deus faz uma companheira e eles se tornam uma só carne. Então família começa com um casamento de um homem e uma mulher. É assim que começa a família. É isso que Deus instituiu. Esse é o modelo de família. E aí eles se tornam uma só carne. Ter filhos, encher a terra, vem depois. Mas o que Deus queria que Adão tivesse uma companheira que lhe fosse idônea. E que a mulher tivesse alguém que a protegesse, que cuidasse dela, que cuidasse da casa. E a mulher estaria junto com ele, estaria no mesmo propósito. Então, isso é família. Esse é o modelo de Deus. É a forma que Deus instituiu. E eu já aviso para você, Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus. De ontem, lá do Gênesis, de hoje, e será o mesmo eternamente. Então, quem diz que as coisas mudaram, as coisas podem ter mudado, mas Deus não.
As ideologias podem ter surgido, mas Deus continua pensando e fazendo e agindo do mesmo jeito. Ele não mudou. E como é que essa família deve agir? A gente sabe que cada um tem um papel dentro da família. Mas eu não vou ler Efésios capítulo 5, que destaca o papel de cada um dentro da família. O papel do esposo, o papel da esposa, o papel dos filhos. Eu não vou falar por esse ângulo hoje. Nós vamos ler outro texto, que está no livro do Êxodo, capítulo 20. Pode abrir. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Pastor Ivan já foi claríssimo no início do culto, não é? Claríssimo sobre fidelidade. Eu acho que mais claro que isso é possível. Eu até nem precisaria falar mais nada, mas eu quero ler uma coisa, eu não vou nem falar. Eu vou ler para vocês algumas coisas. Então, o capítulo 20 do livro de Êxodo diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que há, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Aí você vai me dizer, pastora, mas Jesus resumiu tudo isso em 2 mandamentos só. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Pois é, isso é um resumo de tudo isso que nós acabamos de ler. Aí então você vai dizer, então eu não preciso aprender nada com 10 mandamentos. Engano seu, irmão. Engano seu. Nós temos aqui os 10 mandamentos, eles são a base da civilização. Os 10 mandamentos ensinam as pessoas como viver com Deus e como viver com os outros, especialmente dentro da nossa casa. Então, quando Deus fala assim, não toque nisso, Deus não está tentando nos punir, Deus está nos avisando para nós não sofrermos. Então, os 10 mandamentos também são a base dos sistemas legais de todas as nações. Todo ordenamento jurídico tem como base os 10 mandamentos. O ordenamento jurídico que eu falo é as leis das nações, todas elas têm base nos 10 mandamentos. Também, irmão, eles são ensinados pelas maiores religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo.
Também os 10 mandamentos são ensinados por as maiores religiões, as católicas, as protestantes, as evangélicas. Os 10 mandamentos existem há quase 4.000 anos. E se nós observarmos os princípios estabelecidos nestes mandamentos, com certeza nós vamos ter uma vida abençoada, relacionamento com Deus em fidelidade, relacionamento com a nossa família abençoada. Glória a Deus. E nós vamos aprender hoje, com base nos 10 mandamentos, como nós devemos caminhar. Olha, é tanto desprezo com os 10 mandamentos. Eu quero lembrar vocês que os 10 mandamentos foram escritos por Deus, com o dedo de Deus, nas tábuas de pedra no topo do Monte Sinai no Egito. Deus mesmo escreveu os 10 mandamentos. E se nós quisermos influenciar as gerações modernas, nós precisamos cumprir os princípios estabelecidos pelos 10 mandamentos, e é para já. E eu vou começar do fim para o começo. O último mandamento, o 10º mandamento é: não cobiçarás. Repita. Não cobiçarás. Eu vou ler para você. Vou ler. Escute a leitura. Há uma história de um jovem que mostrou seu novo Mercedes conversível para os seus amigos Pedro e Paulo. Quanto custou? Pedro perguntou. Nada, disse o jovem. Meu irmão me deu de presente. Pedro respondeu: poxa, eu queria ter um irmão assim. Porém, Paulo respondeu: poxa, eu queria ser um irmão assim. Este mandamento declara que você não deve cobiçar os bens de outras pessoas. Se elas têm uma casa maior, um carro novo, uma esposa mais bonita, a cobiça é abastecida pelos desejos escondidos de ciúme e inveja. E se a gente não vigiar, a gente passa isso por filhos. Ciúme e inveja, se a gente não vigiar, a gente passa esses sentimentos para os filhos. Pelas palavras que falamos, pelos comentários que fazemos, nós passamos esses sentimentos. E você observar alguém que tem esse sentimento de cobiça e observar os seus filhos, você vai ver que bem de forma sutil esse sentimento está lá. Então a Bíblia diz: não, se nós não deveríamos cobiçar os bens dos nossos vizinhos, então o que deveríamos fazer? Primeiro, nós deveríamos achar satisfação nas coisas que nós temos. O que tem gente ingrata, mal agradecida com Deus. Deus tem abençoado, Deus tem dado casa abençoada, Deus tem querido. O maior presente que você tem é de ter seus filhos na igreja. Tem gente que não dá valor algum ao fato de ter crianças sendo abençoadas aqui, de ter juniores sendo abençoados aqui, de ter jovens sendo abençoados aqui. Não dá valor nenhum a nada disso. E fique cobiçando as coisas do mundo. O vizinho faz um churrasco chique lá, e a gente fala dentro de casa: aí, tá vendo? Ele faz churrasco, e não sei o quê, porque tem uma área de churrasco, é porque não sei o que, a gente tem um pão de cada dia, todo dia na mesa, e não agradece a Deus. Não cobiçarás, a Bíblia diz. E a gente ensina isso para nossos filhos, a gente ensina isso para nossa família, que a gente vai criando filhos insatisfeitos. A gente cria filhos insatisfeitos, nunca estão contentes com nada. Nunca estão contentes com nada, nada. Quando foi a última vez que você se alegrou quando alguém perto de você foi promovido? Passou a ganhar mais que você, comprou um carro mais novo que o seu. O desejo humano é adquirir, mas o desejo de Deus é dar. O sucesso real na vida não vem de sua doação, mas de sua doação. Vou perguntar, todas as vezes que eu terminar a leitura, eu vou perguntar: você já cobiçou algo que pertencia a outra pessoa?
Você é conduzido pelo espírito de materialismo? Você já guardou esse mandamento? Você sempre guarda esse mandamento? Você sempre guarda o 10º mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo é não cobiçar o que ele tem. Nono mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Na comédia O Mentiroso, o autor Jim Carrey é um mentiroso compulsivo, cujas distorções constantes da verdade causam a partida de sua esposa e seu filho, pois se sentem muito enganados. Porém, de forma sobrenatural, ele se acha compelido a falar a verdade. O filme mostra como sua nova honestidade pega seus colegas de surpresa e conquista sua família. Fica claro que mentir destrói relações, destrói família. A mentira destrói a família. O mundo seria um lugar maravilhoso se todos sempre falassem a verdade. Nós mentimos quando deliberadamente dizemos falsas coisas sobre nós mesmos ou outras pessoas. Você já parou para pensar quantas vezes você está conversando dentro da sua casa, criticando, julgando, murmurando, e a sua família está toda ouvindo? Todo mundo ouvindo. Esse é o ensino que a gente está passando para nossos filhos. É isso que a gente está ensinando para os nossos filhos. Nós mentimos sobre as nossas habilidades, nossos motivos ou passado para parecer melhor aos olhos dos outros, ganhar aprovação ou destaque de algum modo. Também mentimos sobre outras pessoas para fazê-las parecerem piores do que nós. Ao descrevê-las negativamente, nós parecemos melhores. Nós diminuímos os outros para nos elevar. E ensinamos isso dentro da nossa casa. No entanto, mentir é cavar a própria sepultura. É conduzir-se uma vida cheia de problemas, pois um abismo chama outro abismo, assim como uma mentira precipitada contra mentira. Se você conta uma mentira, você precisará contar outra mentira para encobri-la e assim por diante. Logo, em vez de ser alguém que contou uma mentira, você se torna alguém que mente sempre. E a nossa família está vendo isso. É isso que eu quero que você entenda. Eu vou perguntar, você alguma vez mentiu sobre você, sobre outra pessoa ou situação? Vou perguntar, você sempre guardou esse mandamento? Ou amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a nossa família vê a gente falando a verdade, vê a gente falando mentira, a gente ensina isso para os nossos filhos. Eles estão contemplando o que fazemos. 8º mandamento: não furtarás. Todos nós temos algo que mostra que o mundo não guarda esse mandamento. Você sabe o que é? São as chaves. Temos chave da casa, carro, armário. Nós temos chaves eletrônicas, senhas para as nossas contas bancárias, até mesmo e-mails. Se não houvesse roubos no mundo, não precisaríamos de chaves. Nós poderíamos deixar nossas casas abertas, dar partida em nossos carros apertando um botão, porque ninguém pegaria o que não lhe pertence. Imagine uma sociedade assim, seria fantástico. As pessoas tendem a pensar que só há preocupação com o roubo de coisas grandes. Porém, a questão não é o valor das coisas. Aos olhos de Deus, não importa se roubamos a coroa da rainha na Inglaterra ou um lápis na escola. Ambas as ações revelam um desejo mau no coração. Está errado pegar algo que não pertence a você e muito menos ensinar a nossa família a fazer isso. Muito menos. Eu me lembro que eu tinha 7 anos, eu tomei uma surra, que o meu pai foi chamado na escola porque eu tinha vergonha do corpo todo. E por quê? Porque eu apareci em casa com uma borracha nova. E a minha mãe
A gente não tinha roupa pra pôr, não era uma luta quando tinha alguma roupa nova, sabe? E aí, minha mãe fez uma sainha pra mim de crochê, tinha por baixo uma sainha que colocava por baixo. E aquela sainha sumiu. E eu apareci em casa com uma borracha nova. E minha mãe achou que eu tinha trocado a minha sainha com a borracha. Eu tomei uma surra. Me lembro que a professora chamou meu pai. Você não pega os outros, e você isso? E a vizinha gritou lá: ô Edna, vê se não caiu atrás da gaveta. Aí ficou pior ainda, porque eles acharam a saída e eu continuava com a borracha. Só que eu não tinha trocado a borracha com a saída, eu tinha trocado com o lápis. Mas aquele dia meu pai me bateu tanto, e eu aprendi naquele dia: o que não é meu, não é meu. Meu pai me ensinou de uma maneira difícil, mas se não é meu, não é meu. O princípio que Deus, meu pai me ensinou, que Deus me ensinou através do meu pai. E a gente precisa ensinar os nossos filhos assim. Se aparecem com alguma coisa em casa que não é deles, nós temos que fazer devolver, nós temos que levar de volta, nós temos que mostrar o que é certo, nós temos que fazer o que é certo para a nossa família ser bênção na sociedade. Vou perguntar: você já roubou alguma coisa grande ou pequena? Você sempre ajuda os outros com as bênçãos que você tem? Você ainda mantém consigo algo que não lhe pertence? Com cada bênção que você recebe, vem uma responsabilidade. Por exemplo, se você nasceu numa família rica, você tem responsabilidade de ajudar as famílias mais pobres. Assim como as nações mais ricas têm responsabilidade de ajudar as nações mais pobres. Se você tem uma habilidade acadêmica ou um talento para os negócios, então você é responsável por ajudar os outros através desses dons. Primeiramente, a sua família. Ensina seus filhos a nunca tocar no que é deles, que não é deles. Ensina a sua família. Ensina a sua casa. Você sempre guardou esse mandamento? Sétimo mandamento: não adulterarás. Na comédia 12 é Demais, Steve Martin representa um marido apaixonado e um pai dedicado de 12 filhos. O filme é uma raridade por duas questões. Primeiro, em nossa geração, pouquíssimos casais têm famílias grandes. Segundo, o filme é sobre amor e sexo depois do casamento, enquanto que a maioria dos filmes mostra duas pessoas se apaixonando e tendo relações sexuais antes do casamento. Você vai dizer agora: pastor, mas essa conversa é muito antiga. Pois é, irmão, tão antiga quanto a Bíblia. E Deus não mudou. Deus não mudou. O plano de Deus é que cada pessoa encontre alguém, se case e tenha uma vida sexual rica dentro dos limites do casamento. Agora aqui eu vou fazer um parênteses. Pastor Ivan já falou sobre fidelidade hoje. E ser fiel ao cônjuge hoje é a coisa mais fácil que existe. Ser infiel. Infidelidade dentro do casamento. Irmão, a pessoa infiel dentro do casamento, ela é infiel primeiro a Deus. Jesus Cristo disse que não é se deitar com outra pessoa que é infidelidade, é olhar para ela desejando. E o adúltero, a adúltera, ele sempre acha que ninguém vê e ninguém sabe. Sempre acha isso. Mas você não se esqueça, meu irmão. Você, irmão, se você achou uma boa esposa, você achou um tesouro. Então guarde bem esse tesouro. Minha irmã, se você tem um marido fiel e serve a Deus, dá glória a Deus todos os dias e nunca seja infiel. Quem adultera, o adultério, quando você se junta com alguém que não é a esposa, que não é o cônjuge, quando você se separa, pedaços
cônjuge. Então, a pessoa fala assim, minha esposa não está vendo, minha esposa não está vendo. Você abriu uma brecha do tamanho do mundo e vai ter consequências graves. Olha para Davi, olha para a família de Davi, olha para a situação de Davi. A pessoa nem cheguei perto, olhou, desejou, lançou uma palavra, e aí quando se deita, então, meu irmão, você levou para a sua casa, onde tem um cônjuge honesto, fiel, você levou um pedaço do adultério para dentro da sua casa. Deus fez o homem para ter a sua companheira. Deus fez a mulher para ter o seu companheiro. Não seja infiel. Nunca. Nunca. Nem pelo olhar. Nem por palavra. Elogie o seu cônjuge dentro da sua casa. Não vai elogiar o cônjuge dos outros. Mas meu esposo isso, meu esposo aquilo. Não se tem algum problema com a esposa, com certeza o esposo tem uma parcela desse negócio. Se tem alguma coisa com o esposo, com certeza a esposa tem uma parcela desse negócio. Não vem dizer que, porque o meu cônjuge é isso, o meu cônjuge é aquilo. Com certeza, se ele é isso ou aquilo, outra parte tem uma parcela. A Bíblia diz que não adulterarás. Amar o próximo como a ti mesmo é não ser infiel à mulher que Deus deu para você, é não ser infiel ao marido que Deus deu para você. Pastor, assim não se prega mais na igreja. Eu continuo pregando a Bíblia. O mandamento é: não adulterarás. O sexo fora da aliança do matrimônio pode produzir todos os tipos de problema. Por exemplo, vou falar para as solteiras. Há muitas adolescentes solteiras que engravidam. Isso pode causar à mãe e à família uma tensão emocional e financeira. Também para o bebê. Doenças, abortos. Quanta jovem que já não fez aborto e a mãe nem sabe. O que é isso, irmão? Isso é descumprir a palavra de Deus. Não adulterarás. Não, a palavra de Deus diz que quem olhar para uma mulher e pensa, e não se esqueça, você acha que esconde. Não esconde. Sempre alguém viu. Tenha muito cuidado. Você já teve relações sexuais fora do casamento? Seja em pensamento ou em ação? Você sempre guardou esse mandamento? Não adulterarás. Sexto mandamento: não matarás. Não matarás. Em certo tipo de jogo de computador é possível selecionar o personagem que você quer na tela e então lutar contra os outros. O objetivo desse tipo de jogo é eliminar o seu inimigo. Normalmente os concorrentes podem escolher uma gama de armas para esse inimigo. Agora discute bem isso aqui. Embora haja uma grande diferença entre os jogos de computador e a realidade, nós somos culpados de desejar em nossa mente que certas pessoas das quais não gostamos desapareçam de nossas vidas. Esse é aquele mandamento que a gente diz, pelo menos esse eu cumpro. Será? Normalmente as pessoas pensam que guardaram pelo menos este mandamento. Elas dizem, graças a Deus eu não assassinei ninguém. Porém, nós precisamos nos lembrar que esse mandamento não se trata de nossas ações físicas somente, mas também dos desejos do nosso coração. Quantos de nós juramos em nosso coração, como eu desejo que ele suma? Às vezes dentro de casa.
Você pensa que não tem cônjuge que deseja que o outro cônjuge morra? Você ri, é para chocar. Essa praga nem podia morrer. Isso, meu irmão, é descumprir o sexto mandamento. E se eu falar que eu já ouvi isso? Da mesma forma, há muita raiva em nosso mundo. Nas ruas entre motoristas, no escritório entre funcionários, nas escolas entre alunos, nas casas entre esposa, filhos, pai, mãe. É raiva, um querendo ver o outro morrer, um querendo acabar com o outro. Dentro de casa, o pior de tudo, nos lares, pais e filhos, a raiva pode virar ódio. E este frequentemente vira violência até o assassinato. Você já odiou ou assassinou alguém em seu coração ou em ação? Me diga, você sempre guardou esse mandamento? Quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Inclusive quando for velhinho. Ninguém quer saber quando é novinho. Os filhos disputam. Dá minha mãe, dá minha mãe, dá minha mãe. Quando é velho, empurra. É tua mãe, é tua mãe. Toma, é tua mãe. Quando é criança, fica um puxando de cada lado. Minha mãe, minha mãe. Agora quando tá velho, doente, precisando de ajuda, é tua mãe. Cuida aí, eu já tô fazendo demais. Uma pesquisa interessante com elefantes africanos revelou que dano, destruição e até morte são normalmente causados por um só tipo de elefante, o que é chamado elefante desgarrado. Esses elefantes não são criados com a manada, onde eles devem aprender a se submeter aos elefantes mais velhos, ajudar o grupo todo. Ao contrário, eles crescem sozinhos ou sabe o que os filhos falam hoje? Ok, eu já ouvi isso. Posso, pode você ficar velho, eu te ponho no asilo. Você está escutando? Tá falando? Você que está aí, ouvindo eu tudo. Quando sua mãe ficar velha, você faz o quê? Obviamente nós não estamos aqui para falar sobre elefantes, mas o paralelo é muito claro. Quando a geração mais jovem não respeita a geração mais velha, todos os tipos de problemas acontecem. Parece que a cada nova geração há um nível novo de desrespeito para com a geração anterior. Honrar os pais velhos e os líderes é uma lição importante na vida. Se você não consegue honrar e se submeter aos outros, você espera que os outros honrem e se submetam a você? O mandamento declara: honra teu pai e tua mãe, para você viver uma longa vida na terra. Muitos jovens têm tido suas vidas encurtadas porque eles não escutam o conselho dos pais e dos mais velhos. Eles se envolvem com gangues, drogas e outras atividades que colocam suas vidas em risco. Raramente, os pais são respeitados e honrados. Rebelião de adolescente é predominante. As pessoas desonram seus pais, rejeitando o conselho deles. Pergunta: você sempre honrou seus pais? Você tem honrado outras autoridades em sua vida? Você sempre guardou esse mandamento? Quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Num conto de Leon Tolstói, a terra de que precisa um homem. Um homem viaja a uma tribo no interior da Rússia. Lá eles oferecem toda a terra que ele conseguiu percorrer durante um dia. Então, ansioso por conseguir andar o trecho mais longo possível, o homem começa a caminhar freneticamente. Ao pôr do sol já esgotado, ele tem um colapso e morre. No fim, a quantia de terra que ele adquire, de fato, é uma cova de 2 metros em que é enterrado. A vida é para ser vivida. Sabe uma coisa, irmão? A gente fica horas no celular
e não tem coragem de parar um pouco e conversar por 5 minutos com o filho. A gente é legal, se desdobra para ajudar todo mundo, mas dentro de casa é um horror. É um horror. Ninguém à beira da morte disse: eu gostaria de ter ficado mais tempo no serviço. Eu estava lendo uma pesquisa de alguns médicos, o que é que as pessoas dizem quando estão para morrer. Eu queria ter estado mais tempo com a minha família. E por que quando a gente tem a oportunidade a gente não faz? A gente arruma 500 compromissos para nunca estar próximo, para não conversar, para não estar perto. Não tem um dia que você senta no chão e fala: vou brincar hoje com meu filho, minha filha. Vou pegar os cadernos dele para ver como ele vai indo na escola. Mas a gente tem tempo para tudo. A gente tem nem um dia para descansar. Nem um dia para descansar. O Senhor disse que a gente tem que descansar. E esse descanso envolve estar com uma família dentro de casa, sem celular na mão. Você separa um tempo especial para Deus a cada semana? Você separa tempo para orar, estudar sua palavra, estar com a sua família? Minha pergunta: você sempre guarda um dia por semana para descansar e desenvolver seu relacionamento com Deus e com a sua casa? Você guarda esse mandamento? Terceiro mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor. Você faz piadinha dentro de casa, sua família escuta. Faz piadinha com o nome do Senhor e a sua família escuta. Pense em alguma das piores pessoas da história. Hitler exterminou 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Stalin matou milhões de russos durante o seu reinado de terror. Saddam Hussein bombardeou as tribos curdas no norte do Iraque usando armas químicas que conduziram à morte de milhares de homens, mulheres e crianças. Em alguns países, em vez de usar os nomes desses homens terríveis para xingar alguém, o nome Santo de Deus é usado como parte de palavrões, xingamentos e o mais longe. Faz piada dentro de casa, envolvendo crente, envolvendo o nome de Jesus, envolvendo a igreja do Senhor, envolvendo a igreja do Senhor. E a família está vendo. Dentro da sua casa, os que não são crentes, quando se levanta contra a igreja, contra sua pastora, o que você responde? Pergunto: você alguma vez colocou o nome de Deus em piadas, brincadeiras? Falou o seu nome de qualquer maneira? Apenas por falar, você sempre honrou o nome de Deus? Você sempre guardou esse mandamento? Quando seus colegas de trabalho vêm com uma piadinha nova sobre crente, o que você faz? Ri também? Segundo mandamento: não farás para ti nenhum ídolo. A história antiga de Narciso nos conta a respeito de um homem jovem e bonito que foi beber um pouco de água em um pequeno lago. Quando ele se ajoelhou para alcançar a água, ele viu seu próprio reflexo na superfície transparente. Ele se sentiu tão atraído por sua própria beleza que se apaixonou por si mesmo. E nunca mais pôde tirar os olhos da sua própria imagem. Então ele ficou lá, olhando para si na água até que morreu. Ídolos podem vir de todos os tipos. O pastor João falou agora mesmo sobre isso. Ídolos de todas as maneiras, e hoje as pessoas têm influencers. Vai lá, olha, eu quero ser igual a esse, eu quero ser igual a esse, eu quero fazer igual a esse. Ídolos são as imagens de barro, de madeira,
Mas também podem ser pessoas, coisas. E esses ídolos crescem no coração de algum lugar de Deus. E a família vê isso. A família está junto nessa maldição. Pergunto, você sempre colocou Deus como o único Deus em sua vida, lançando fora todos os falsos ídolos? Você alguma vez se ajoelhou diante de alguma imagem? Você cultiva uma paixão por artistas? Jogador de futebol? Jogador de futebol! Ou agora um cantor? Eu conheço uma pessoa que vive postando lá no Facebook uma paixão por aquele que está sendo envolvido aí no monte de vôlei. Como chama? Agora ele está aí nas redes sociais envolvido num rolo aí. Eu digo aí, pronto, foi parar o livro dela agora. Né? Você sempre guardou esse mandamento? E último, mandamento número 1. Qual é? Não terás outros deuses diante de mim. Quando as primeiras televisões chegaram ao mercado, o pai comprou uma e deu de presente às suas crianças. Logo após, ele precisou fazer uma viagem de negócios. Alguns dias depois, ao retornar, ele entrou em casa e esperava ser cumprimentado e beijado por seus filhos, como normalmente acontecia. Porém, as crianças não se levantaram, nem o reconheceram. Elas estavam muito ocupadas, assistindo a televisão. O pai foi forçado a tomar a televisão. O presente que ele achou que seria uma bênção estava arruinando algo mais importante, o relacionamento dele com os filhos. O primeiro mandamento nos ensina a definir nossas prioridades. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Mesmo que Deus tenha prazer em abençoar as pessoas, os problemas acontecem quando nós nos dedicamos a tais coisas em detrimento dele. Quando qualquer outra coisa é mais importante do que Deus. Nada deve entrar no caminho de nosso relacionamento com o Senhor. Se há qualquer coisa que toma o afeto que deveria ser dele, seja comida, jogos esportivos, ídolos, dinheiro, intelecto, posses ou família, nós perdemos nossa perspectiva, nossa prioridade e propósito. Se quaisquer dessas coisas ocuparem um lugar mais alto em nossos corações, então nós quebramos o primeiro mandamento. Nosso amor por Deus deve exceder totalmente nosso amor pela família, amigos e presentes. Nada pode ser mais importante do que Deus em nossa vida. Deus é o número 1 em sua vida. Diante de um problema, quem é a primeira pessoa que você procura? Deus ou o homem? Você sempre guardou esse mandamento? Sabe? Se alguém hoje disse para você dar um depoimento, ou alguém pedisse para dar um depoimento, você desse esse depoimento, alguém desse esse depoimento acerca do seu relacionamento com Deus, o que essa pessoa diria? Digamos, se você, esposo, tivesse dado um depoimento do relacionamento da sua esposa com Deus, que depoimento você daria? Se você, filho, tivesse dado um depoimento sobre o relacionamento da sua mãe com Deus, o que você diria? Se você, esposa, tivesse dado um depoimento sobre o relacionamento do seu marido com Deus, o que você diria? Se alguém quisesse você dar um depoimento, alguém fosse dar um depoimento sobre você, o que essa pessoa diria? Se alguém fosse chamar hoje, dentro da sua casa, para dar um depoimento sobre você, o que é que essa pessoa diria? Queria que você pensasse nisso. São 10 mandamentos. Se a gente quer ter família abençoada e não tem relacionamento com Deus, é infiel, deseja mal no coração, dificilmente a gente vai ver a nossa família nos pés do Senhor.
Eu não passei o vídeo é lindo. O vídeo é lindo. Eu sei como que ela conseguiu o depoimento do meu pai. Não sei como ela conseguiu esse estratégia. Ainda bem que eu já falando bem da sogra. Isso é um mistério tão maior. Isso que ele é assembleiano. Que as pessoas da sua casa falariam sobre a sua vida com Deus.